Beleza, galera, abençoados. História que um vendedor externo ouve. Hoje eu ouvi a história do seu Gerson. Quem é de Joinville, quando for lá na igreja católica, lá no centro, na JK, pode conhecer ele. Ele é o que cuida do estacionamento da igreja católica lá. Ele contou um testemunho sobre a vida dele, quero compartilhar com vocês aqui. Ele foi caminhoneiro por muitos anos e faz 20 anos que ele sofreu um acidente gravíssimo com a carreta. Ele voou a 16 metros e quebrou a perna, fraturou as duas pernas. Diz que a cabeça assim afundou. Tá vivo pelo milagre que Jesus fez na vida dele. Ele era um homem que desde aquela época já tinha fé. E ele disse que sentiu a morte. Ele falou para mim, chamou muita atenção quando ele falou assim: eu senti a morte, e a morte é gelada. Ele falou isso para mim. E aí eu lembrei de uma passagem da Bíblia que diz aqui, ó, Salmos 23, versículo 4: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Temeria, ter medo da morte. Ele falou que sentiu a morte e a morte é gelada. É o testemunho que ele contou para mim. Mas ele não ficou com medo. Ele falou: desde aquela época eu tinha fé no Senhor Jesus, no Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, e ficou tranquilo. Diz que a perna dele ficou pendurada. Hoje ele tem sequelas. Ficou um pouco com a perna curta, assim, ele trabalha mancando, mas é um exemplo de superação. Hoje ele trabalha ali naquele estacionamento da igreja, em média 12 horas por dia, trabalha por conta. Depois do acidente com a carreta nunca mais viajou. Mas pense no homem feliz. Ele tem 63 anos, mas a aparência é de 50. Ele falou que se cuida e tal, toma água, alimentação. Achei legal contar a história dele, que é um exemplo de superação. Ele falou: nunca imaginava estar trabalhando com isso. E depois de tudo que eu passei, tem pino, tem platina, parece minha nossa. Passar por um ferro velho, vão querer comprar ele, tanto ferro que tem. Mas está vivendo feliz. Vive feliz. Ele falou bastante de Jesus para mim, falou da graça, da misericórdia. E agradece a Deus pela segunda chance que teve de vida, né? É um exemplo para nós. Então, se você está passando por alguma dificuldade, o vale, a Bíblia fala, ó, ainda que andasse o vale da sombra da morte. Andasse. Se você está nessa situação, você está andando, você não pode ficar parado. O que vai te fazer mover? É a fé, a esperança em dias melhores no Senhor Jesus Cristo. Esse homem sofreu um gravíssimo acidente. Hoje está trabalhando lá. Chega a trabalhar às vezes até 12 horas. E feliz da vida. Quem olha para ele não imagina o que ele passou, o que ele enfrentou. Mas ele teve fé no Senhor. Ele passou para aquele vale à sombra da morte. E Davi escreveu esse salmo. Então, uma esperança viva para nós, sempre no Senhor Jesus. Ainda há esperança, mesmo estando no vale da sombra da morte. Mesmo que você está na UTI aí, ou está agora diagnosticado com uma doença, tem doença que só de ouvir o nome já assusta nós, mas a Bíblia fala para nós depositar nossa confiança no Senhor Jesus. Ele é a esperança viva. Então, que seja feita a vontade do Pai na nossa vida. Está passando pelo vale, dá glória a Deus, agradece e tenha fé que Deus vai te curar. Deus pode te curar no abrir e fechar de olhos, mas também pode fazer nós passar por um processo, porque a Bíblia fala lá em Apocalipse que Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Às vezes Ele permite algumas dificuldades, algumas enfermidades para nos lapidar. Então hoje é o testemunho do seu Gerson. E galera, beleza?